Fala, nação rubro-negra! Saudações, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos com mais um vídeo aí do Flamengo. Tem informação de última hora aí do Flamengo, pessoal. Vamos ver primeiro aí Globo Esporte. Veni Casagrande também trouxe detalhes aí, né? SBT Esporte já deixando escrito na descrição. Fica até o final do vídeo. Vamos ver também mais cortes do Flamengo e mais informações também no final do vídeo para enriquecer mais o seu dia com as notícias do Flamengo, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar do vídeo, senta o dedo no like, se inscreva no canal e deixa aquele like maroto para fortalecer mais, beleza? E deixa a sua opinião nos comentários, que sua opinião aqui é muito importante, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com o corte do Globo Esporte. Vamos lá. Tem Flamengo e Internacional de novo. Jogaram, né, pela Libertadores no meio da semana, agora Brasileirão. Pois é, o jogo vai ser em Porto Alegre, 6h30 da noite. Lembrando, Flamengo é o líder do campeonato, com 3 pontos de vantagem, faz grande campanha. Ricardo Lai, conte-nos tudo sobre Flamengo para esse jogo contra o Internacional. Mais esse, né, Lai? É isso aí, Escobar. Um abraço para você, boa tarde a todos. É o segundo, né, dos 3 jogos seguidos, só que esses 2 agora em Porto Alegre. Foco total aqui no Ninho do Urubu é no Brasileirão, jogo de domingo. Então amanhã o Flamengo ainda treina aqui no Ninho do Urubu, depois viaja a Porto Alegre e o dia amanhã vai ser muito importante para saber se o Danilo vai poder viajar. O Danilo treinou ontem, normalmente. Hoje o departamento médico já deu uma seguradinha nele. Amanhã vai fazer um teste. Lembrando que ele está quase um mês afastado por causa de uma lesão na coxa direita. O De La Cruz tem mais chances, né, de ser aproveitado. Ele treinou ao longo de toda a semana. Já não apresenta mais aquela inflamação no joelho esquerdo que o deixou de fora nessas últimas semanas. Mas é um jogador que sempre vem sendo monitorado, segundo o departamento médico. E o Emerson Royal, né, que está com uma entorse no tornozelo, ele é dúvida. Agora, o cara que é certo que vai jogar é o Arrascaeta, o cara do momento na temporada do Flamengo, e ele deu entrevista hoje, a gente confere agora. É um time que não cede muitos espaços, um treinador que é muito inteligente, que por mais que a vezes as equipes não passam por grandes momentos, tem jogadores que são cruciais em jogos decisivos. Temos um compromisso muito importante que é pelo Brasileirão, para a gente continuar na parte de cima, e o time deles também precisa pontuar em casa, assim que acredito que seja um jogo também bastante pegado. Arrasca em campo, as coisas ficam mais fáceis para o Flamengo, né? Esse jogo agora do final de semana, domingo, é pelo Brasileirão. A reportagem é da Alcilene Brito. Fala, Alci. Uma defesa sólida. O desempenho do setor defensivo do Flamengo tem chamado a atenção, com destaque para o goleiro Rossi. Não foi à toa que o arqueiro recebeu da CBF o troféu de melhor goleiro de julho do Campeonato Brasileiro, com números que confirmam isso. Nesta temporada, Rossi disputou 40 partidas, sofreu apenas 21 gols e teve aproveitamento de 80% nas defesas. No Carioca, estabeleceu o marco de 17 jogos seguidos sem ser vazado. Primeiro, feliz, agradecer quem faz a votação, né, para eu conseguir esse prêmio aqui de novo, mas eu nunca vou deixar de agradecer meus companheiros, a equipe que faz parte desse trabalho também, da gente tomar pouco gol, ou sair muitos jogos sem tomar gol, também do trabalho da equipe, então é isso. Rossi ainda foi responsável por 8 defesas cruciais no último mês em momentos determinantes. Além de contar com uma dupla de defesa que tem ajudado nisso e com a inspiração de Felipe Luiz. O treinador completou 60 jogos oficiais no comando da equipe. E em 36 das 60 partidas o time não sofreu gol e em apenas 8 duelos que a equipe não marcou. O Flamengo agora tem o desafio de enfrentar o Internacional novamente, mas pelo Brasileirão. Pela Libertadores, a equipe não sofreu gols e vai tentar repetir o feito em Porto Alegre. O rubro-negro é o líder do Campeonato Brasileiro com 40 pontos. O confronto com o Colorado será no domingo, às 18h30, no Beira-Rio. E se contar com a fase defensiva do Flamengo, será difícil vazar esse time. Muito bem, Vene Casagrande, para o povo não se perder esse jogo do Brasileirão. E na semana que vem tem o segundo jogo da Libertadores, também contra o Internacional. Você acha que o Flamengo deveria poupar para esse Brasileirão? Bom, Fernandinha, a minha opinião é que não. Eu não acho deveria que poupar. Não deveria poupar. Líder do Campeonato Brasileiro não se poupa. Isso aconteceu, inclusive, na temporada passada, ainda com o Tite na ocasião.
O Flamengo poupou pensando... Contra o Palmeiras, né? Contra o São Paulo, no Maracanã, e acabou perdendo a liderança na ocasião, e a gente sabe o que aconteceu. O que aconteceu? O Flamengo nem brigou pelo título. Não é isso que eu tô perguntando. O que aconteceu, Pedrosa? Esse ano, a gente tá falando do Flamengo, né, Maia? Vamos falar. Renê, só pra eu saber que eu não sei. Eu quero ouvir dele. Eu quero ouvir de você. Eu não sei o que você tá querendo perguntar. Eu não sei. Me pergunta que eu respondo. O Flamengo deu mole e perdeu a liderança. Isso. E vocês já sabem o que aconteceu. O que aconteceu? O Flamengo não brigou pelo campeonato. Entendi. Danado! Ué, mas ué. Danado, Pedrosa! Cadê a Tá? Aí viu, Palmeiras e Botafogo brigarem pelo título. O Botafogo sendo campeão no fim das contas. Venê, Era isso que fala, você queria termina. ouvir, né? Mas enfim, esse ano, pensando no Campeonato Brasileiro como prioridade, o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, não pode poupar. Por exemplo, o Arrascaeta não jogou no jogo durante a semana. Por que esse jogador não pode jogar agora e jogar também na quarta-feira? Até porque depois o Flamengo terá um bom tempo para se preparar, porque só joga na outra segunda contra o Vitória. Vai ter uma data FIFA, né? Exata, não sei Vai se ter é em data FIFA setembro. ou Copa do Brasil. No enfim. início de setembro tem data Então, assim, eu acho que o Flamengo tem tempo para se preparar para os demais jogos. Então, você líder do Campeonato Brasileiro, tendo a oportunidade de pontuar diante de um adversário que provavelmente vai poupar pensando no jogo de quarta-feira, você tem que botar o que você tem melhor à sua disposição. E quando eu falo melhor à sua disposição, óbvio, sem o risco de lesão. Eu duvido que o Arrascaeta tenha risco de lesão muscular. Ele não jogou na quarta-feira, a não sei que ele tenha sentido aí durante os treinamentos, o que eu acho que não aconteceu, senão o Flamengo já teria divulgado. Então, te respondendo, Fernandinho, eu acho que não tem que poupar, muito pelo contrário. Bota a força E deve máxima. poupar não também, né? Ah, não. A gente já percebeu Não. que o Flamengo Você pode- tem isso como prioridade. O Felipe Luiz, ele costuma girar bastante o elenco. Por exemplo, na quarta-feira jogou o Alexandre. Eu não duvido nada que agora ele bote ou Ayrton Lucas ou Vinha. Eu sou a favor de colocar o Vinha. Para mim, ele vem numa evolução muito grande, um jogador que entrega muito tecnicamente. O Emerson Royal com problema no tornozelo, aí você bota o Varela. Não tem como você botar o Emerson Royal com problema no tornozelo, aí você tem que pensar na quarta-feira. Na zaga, por exemplo, Danilo à disposição, sou a favor de começar com ele, se ele ficar à disposição. E aí você poupa ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira, dois jogadores que vêm numa sequência muito grande. Sim. E a gente está falando de um setor defensivo do Flamengo que é super aprovado pela torcida e por todo mundo. Em 18 jogos, apenas 8 gols tomados no Campeonato Brasileiro. Eu acho que dá para continuar mantendo essa boa média do setor defensivo, você poupando ou o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. A grande verdade também, Pedrosa, que com o elenco que o Flamengo tem, nem que você tenha que fazer alguns controles de minutagem de uma peça ou de outra, você não vai ter uma queda brusca de nível técnico. Pelo contrário, talvez a gente vê tempos muito distintos, porque é o que aconteceu com o Botafogo, eu falei anteontem do Flamengo. As peças estão chegando e estão até numa rotação diferente para entender como é jogar no Maracanã, como é jogar pelo Flamengo. É natural isso, até eles se encaixarem. Mas, no todo, o Flamengo, tirando essas peças que ainda vão se entrosar, alguns mais rápido, outros um pouco mais devagar, o Flamengo não perde um nível técnico nenhum fazendo trocas, né? Se o Flamengo tivesse todo mundo à disposição, Fernanda, não é nenhum absurdo dizer que o Flamengo teria quase 3 times tranquilamente. Tranquilamente. São muitos jogadores de qualidade e até por isso a cobrança em relação ao segundo tempo é com o que você tem no banco. Porque uma coisa é um time que não tem banco cair de rendimento no segundo tempo porque não tem peças do mesmo nível. O Flamengo não. O Flamengo tem peças que são o suficiente para poder manter um ritmo, talvez não como foi o primeiro tempo contra o Inter, que foi o de Almanac, mas um ritmo decente, um ritmo de controle. E eu acho que para essa partida, e está muito claro isso desde o início do ano, que o Flamengo tem o Campeonato Brasileiro como prioridade, até mesmo acima da Libertadores. Sim. Isso é uma meta traçada pela diretoria. Então, obviamente, poupar para mim não faz nenhum sentido, ainda mais contra o Internacional, que é o adversário que o Flamengo vai enfrentar também no segundo jogo da Libertadores. Então tem que ganhar pontos, cara. Tem que ganhar pontos porque o Cruzeiro está muito forte, está mordido também, e essa disputa vai ser até o fim. Venê, você sabia que se eu for muito feliz na minha chave da Libertadores e você for muito feliz na sua, a final é Botafogo e Flamengo? Seria interessante para o nosso programa. Isso aí é ficar rindo. Falar em rindo? Final de semana você é o encontro do Neymar com o Felipe. Do lado do Flamengo, vamos trazer o Ricardo lá, porque o Arrascaeta deu uma entrevista aí. Ele é opção, meu amigo? Ele já tá recuperado? Tudo bem, Joana? Um abraço para você, boa tarde a todos. Movimentada aqui essa manhã no Ninho do Urubu, né, com a entrevista do Arrascaeta. Não jogou na quarta-feira passada porque estava suspenso.
né? Então agora ele volta, é o grande reforço do Flamengo para esses 2 jogos em Porto Alegre, né? O Internacional segue aí no horizonte do Flamengo. Há uma possibilidade, sim, né, de ele entrar em campo no próximo domingo, porque o Flamengo não esconde de ninguém, né? A diretoria que a prioridade é o Brasileirão, né? Claro que trata com muita seriedade a Libertadores. Foi assim também na Copa do Brasil, embora tenha misturado o time Felipe Luiz naquele primeiro jogo contra o Atlético Mineiro. Mas, falando nesses próximos 2 jogos, o Arrascaeta disse que o Internacional é uma equipe que não cede muitos espaços, né? É difícil encontrar um espaço ali no ataque, se defende bem o Internacional. Diz que por mais que não esteja num grande momento, né, o time gaúcho, mas tem jogadores decisivos. E o Arrascaeta fez questão de destacar esse jogo do Brasileirão, porque o Flamengo defende a liderança do campeonato. Então, pensando, né, que é o mesmo adversário, mas focando nesse jogo de domingo em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio. O Flamengo pode ter novidades, né? O Danilo e o De La Cruz, eles têm chances de viajarem amanhã. O Flamengo ainda treina aqui no Ninho do Urubu amanhã, depois viaja a Porto Alegre, né, para esses 2 jogos. O Danilo treinou ontem com bola, fez um trabalho à parte, depois com o grupo. Hoje o departamento médico já segurou um pouquinho mais ele, deixou na academia. E amanhã o Danilo vai fazer um teste, né? Um teste no campo, para saber se vai poder viajar. O De La Cruz tem mais chances do que o Danilo, né? O De La Cruz treinou ao longo dessa semana, treinou bem, não está com aquela inflamação no joelho esquerdo, né, que deixou de fora do time, mas vem sendo monitorado diariamente. Então amanhã também vai ser avaliado o De La Cruz. O Emerson Royal é dúvida. Ontem estava com o tornozelo esquerdo bastante inchado, né? Teve uma entorse, hoje já desinchou, está melhor. Mas há uma possibilidade também de ele viajar com a delegação, né, amanhã, ou então ficar aqui no Rio e viajar depois para o jogo de quarta-feira da Libertadores, Joana. Detalhe importante aí, vamos ficar observando aí, mas com certeza esse jogo também vai ser muito importante para o Flamengo fazer um laboratório e rodar aí, dar minutagem para Muito bem. Olha aqui, ó. Corinthians entra. Ele assinar com a LFU. Então, o Corinthians está num cenário, porque ele precisa de socorro, ele está num cenário que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Fala nação, como a gente viu aí, né? O Flamengo está numa condição tão boa que ainda pode prestar dinheiro ao Corinthians, pessoal. Você vê a situação do Mengão, né? Graças a Deus. O BAP, né? O Boto. Não só antes deles também, né? O Landim também, né? Os caras conseguiram ali equilibrar, né? O caixa, né, do Flamengo, que já passou por mal bocado também, né? A gente já sabe, né? Que o Flamengo sofreu também muito, mas graças a Deus hoje o Flamengo está numa situação confortável até de prestar dinheiro, né? E Lucas Paquetá, né, avalia aí a possibilidade de deixar o West Ham, né? Segundo o Fabrício Romano, né? Será que ele vem pro Flamengo, pessoal? Um recomeço para Lucas Paquetá, né? Após um momento delicado na carreira, né? Com possibilidade de penalização completa do futebol, Lucas Paquetá do West Ham foi inocentado das acusações sobre má conduta em apostas esportivas na Inglaterra, né? Foi o caso também do Bruno Henrique, também, né? Que está aí sendo julgado. Isso aí são coisas que eu não gosto de falar, né? Ainda mesmo antes da decisão final da justiça inglesa, o nome de Lucas Paquetá foi ligado ao Flamengo, né? Em algumas oportunidades, principalmente com a abertura da janela de transferência, né? Agora o atleta toma uma decisão importante. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, Lucas Paquetá considera a possibilidade de deixar o West Ham na atual janela de transferência. Até o momento não há nada relacionado, né, ao Flamengo, mas a gente fica aqui sempre observando, né? Por exemplo, o Gerson, né? De vez em quando a gente olha aqui notícia aqui sobre o Gerson, eu trago para vocês. Está relacionado, né? Teve a passagem boa pelo Flamengo. A gente gosta muito de falar sobre jogadores que tiveram boa passagem pelo Flamengo, né? Nos bastidores, né? Uma decisão final foi tomada. Lucas Paquetá pode considerar uma oportunidade para deixar a equipe de Londres, né? Completou Fabrício Romano. Manchester City demonstrou interesse, né, no brasileiro, mas essa
essa situação daí prejudicou muito ele, né? Esse julgamento do Paquetá aí prejudicou muito ele, né? O Guardiola queria ele, mas desistiu de fazer uma negociação porque ele estava sendo julgado. Isso prejudicou muito o jogador. E aí, agora, quem fez isso com ele tinha que responder, né? Eu digo a vocês, eu, sendo o Paquetá, eu encerraria minha carreira no Flamengo. Tu é louco. Muito... Joga muito esse cara. E o Varela, né, pode prorrogar o seu contrato até 2027, pessoal. O Varela e o Flamengo também está de olho no goleiro, isso é fato, né? Agora ficou meio difícil também, se falou no Brasão. Por que tá difícil? Porque o João Paulo, né, que é reserva do Brasão, foi pro Bahia. Então, e se o Brasão fosse vir pro Flamengo, só em 2026, porque ele já completou o número de jogos pelo Santos, beleza? Então, por hoje é só. Hoje encerramos por aqui. Mas, se caso apareça algo urgente, a gente dá um jeito de trazer mais notícias para você, beleza? Tamo junto. Aqui é Mengão, sempre Mengão. Tamo junto e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.